Olá pessoal, na terceira parte do estudo de ciclo Rankine regenerativo, nós vamos resolver um exercício com trocador fechado em cascata para trás, correto? Nós fizemos na aula anterior o regenerador aberto, em que nós misturamos os fluidos. Nessa aula nós vamos fazer com o trocador fechado, cascata para trás, o fluido ele é jogado lá no condensador com uma redução de pressão. E na aula posterior, nós vamos fazer com o fluido que sai do trocador sendo bombeado para frente na linha. O objetivo, portanto, dessa aula é realizar a análise termodinâmica de um ciclo Rankine regenerativo com trocador fechado e líquido em cascata para trás. O objetivo, eu espero que vocês saibam calcular a fração mássica Y, extraída da turbina, calcular os calores e trabalhos em função das taxas mássicas, avaliar o rendimento do ciclo, comparar com o rendimento do ciclo regenerativo com trocador aberto, com o ciclo de Rankine e com o ciclo de Carnot. Nós vamos utilizar os mesmos dados praticamente dos dois exercícios anteriores. Água, fluido de trabalho, um ciclo de potência, vapor entra na turbina a 8 MPa e sai a 1 MPa. Parte do vapor é extraído para o trocador fechado e o restante expande na segunda turbina. O líquido saturado sai do trocador e vai para o condensador. A pressão do condensador é de 20 kPa e o trocador é sem subresfriamento, com uma diferença terminal de 3 graus Celsius, diferença de temperatura terminal. Portanto, nós temos uma pressão máxima, pressão da linha de alta de 8 MPa, a pressão intermediária de 1 MPa e a pressão da linha de baixa de 20 kPa. E a diferença de temperatura do fluido na saída do trocador é de 3 graus Celsius. Desenhando aqui os componentes, nós temos a caldeira, que passa toda a taxa mássica. Vou deixar todos em função da taxa mássica M1. Essa taxa mássica passa pela primeira turbina, cai a pressão para a pressão intermediária, eu vou extrair Y, que é uma fração, e o restante, 1 menos o Y vezes essa taxa mássica, segue para a segunda turbina, em que vai cair para a pressão de baixa. Esse fluido vai para o condensador, o fluido que eu fiz a extração passa pelo trocador fechado, ele não vai ser misturado aqui no trocador, ele vai passar pela linha desse trocador aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou sair esse ponto aqui na saída, que eu marquei aqui como 1 na saída da caldeira, 2 na saída da primeira turbina e 3 na saída da segunda, 4 do condensador, 5 da bomba, 6 do trocador na linha aqui de alta, 7 da linha intermediária no trocador e 8 na entrada do condensador. Se a gente observar, esse ponto 7 eu pus como líquido saturado. Por quê? Essa é a máxima quantidade de calor de 2 a 7 que a gente vai poder trocar com essa linha 5 a 6 sem que haja o subresfriamento. Se eu trocar mais calor do que isso aqui, o 7 saindo sem ser líquido saturado, ele vai ter que reduzir a temperatura e foi dado no enunciado que nós não vamos ter subresfriamento. Poderia sair como uma mistura? Poderia, mas aí o que vai acontecer? Eu vou estar trocando menos calor, consequentemente, eu vou aumentar menos a temperatura T6. E a temperatura T6 é que vai ser a temperatura de entrada na caldeira. Portanto, eu quero uma temperatura T6 elevada para reduzir a irreversibilidade aqui na entrada do economizador e da caldeira, correto? O máximo que eu consigo sem ter subresfriamento vai ser levar esse ponto 7 para líquido saturado. E aí o que vai fazer com esse aqui? Eu vou fazer ele em cascata para trás. Nós vamos fazer uma redução de pressão isoentálpica, vai haver um aumento de entropia, mas com a entalpia constante, para entrar nesse condensador aqui, certo? Uma vez que a gente definiu aqui os componentes e fizemos o diagrama temperatura-entropia, eu fiz a numeração. Ponto 1 é a linha de pressão de alta, o ponto 2 é a pressão intermediária, o ponto 3 é a pressão de baixa. No condensador aqui, ele vai continuar saindo no ponto 4 com a pressão de baixa. Eu vou ter uma bomba só, que vai aumentar para a linha de pressão de alta. Portanto, pontos 5 e 6 estão na linha de pressão de alta. Se a gente pegar essa linha intermediária, o ponto 7 está na linha de pressão intermediária e o 8 eu reduzi a pressão para entrar no condensador esse fluido, tá certo? A diferença de temperatura terminal de 3 é o quê? Eu marquei aqui, ó,
O 1 e o 2 é isoentrópico e o 2 e o 3 isoentrópico também. Nós não estamos considerando irreversibilidades nas turbinas nem na bomba. O 7 e 8 ele é isoentálpico, então eu coloquei aqui entalpia igual a entalpia do ponto 7. E o que é essa diferença de temperatura terminal de 3 graus Celsius? Significa o quê? Que de 2 a 7 seria a linha quente do meu trocador. O processo de mudança de fase, temperatura constante. De 5 a 6 eu vou aumentar a temperatura. Essa temperatura na saída do trocador, ela vai ser menor do que a temperatura de saturação. No caso aqui a gente definiu que ela vai ser 3 graus Celsius menor. Para eu diminuir essa diferença de temperatura, 6 for mais próximo de 2, esse trocador teria que ser muito grande, podendo se tornar inviável. Se o 6 for menor, aqui for mais próximo do 5, se a temperatura 6 for mais próxima do 5, eu vou perder em rendimento do ciclo. Por quê? Porque essa temperatura 6 aqui é o que vai impactar a temperatura média da fonte quente. Correto? É aqui que eu tenho a irreversibilidade externa de levar essa temperatura 6 até a temperatura de saturação na caldeira. Tá? Os estados 1, 2, 3 e 4 são os mesmos do exercício anterior. Nós temos a pressão, nós temos duas propriedades independentes. Então, esses valores aqui eu já coloquei na tabela. O estado, vamos ver qual que a gente pode calcular o próximo. Eu calculei o 5. Então, 1, 2, 3 e 4 a gente já calculou. Com o trabalho da bomba, volume vezes variação de pressão. Pressão 5 é a pressão da linha de alta. Pressão 4 é a pressão da linha de baixa. O volume específico é constante. A gente tem o trabalho específico dessa bomba. Com esse trabalho específico, eu posso calcular a entalpia na saída da bomba. Eu sei que essa entalpia aqui é a linha de pressão de alta. Vai ser um ponto de líquido comprimido. Na pressão de 8.000 kPa, a entalpia de líquido saturado é maior do que esse valor aqui. Portanto, é um ponto de líquido comprimido. Eu posso calcular as demais propriedades, no caso aqui a temperatura, com base na aproximação de líquido saturado. Ou seja, eu esqueço aqui o valor da pressão, vou buscar qual que é a temperatura cuja entalpia de líquido saturado é o valor que eu tenho. Eu verifico que eu estou aqui nesse intervalo de 251,38 e 271,9 entre as temperaturas de 60,06 e 64,97, vai me dar uma temperatura de 62 graus Celsius, a temperatura na saída da bomba, temperatura 5, tá certo? Então eu tenho aqui os dados. A bomba eu estou considerando isoentrópica, a entropia 4 e a 5 vão ser iguais, o volume específico também é igual. Eu vou calcular agora o estado 7. O que eu tenho do estado 7? Na verdade, eu tenho a pressão intermediária e tenho o título. Logo, é só pegar os valores. Para a pressão, eu tenho a temperatura de saturação, a entalpia de líquido saturado e a entropia de líquido saturado. Só colocar aqui na tabela o ponto 8. Eu já tenho a entalpia, que é a mesma do 7, e eu sei a pressão. Para a pressão de 20 kPa, eu verifico que essa entalpia de 762, ela está entre a entalpia de líquido e de vapor saturados. Logo, é uma mistura, eu vou calcular o título. Com o título, eu vou calcular a entropia do ponto 8. Observo que houve um aumento da entropia de 7 para 8, de 2,386 para 2,3664 kJ por quilograma Kelvin. A entropia específica aumentou. É um processo que aumenta a irreversibilidade, vai afetar aqui o rendimento do ciclo, correto? Eu tenho o estado 8, agora eu posso calcular o ponto 6. O ponto 6, ele deu que a diferença de temperatura é de 3 graus Celsius, ou seja, se a pressão aqui intermediária, que seria essa linha de 7 a 2, tem uma temperatura de quanto? De 179,91 graus Celsius. Se a minha diferença de temperatura terminal é 3, significa que a minha temperatura do ponto 6 vai ser 3 graus Celsius menor, vai ser 176,91 graus Celsius. E eu estou em qual pressão? Na linha de pressão de alta, correto? Eu verifico o quê? Que para pressão de 8.000 kPa e temperatura de 176,9, esse ponto vai ser um ponto de líquido subresfriado ou líquido comprimido. A temperatura de saturação para essa pressão é 295,06.
Minha temperatura é menor do que a temperatura de saturação, é líquido comprimido ou subresfriado. Vou buscar essas propriedades na aproximação pela temperatura nas propriedades de líquido saturado. Vou ter que fazer aqui a interpolação entre esses valores 175 e 180 na coluna de entalpia de líquido saturado e entropia de líquido saturado. Fazendo a interpolação simples, eu obtenho a entalpia e a entropia. Agora eu tenho todos os valores da minha tabela. Vou calcular a fração y que eu vou fazer a extração. Qual que seria a balanço de massa aqui, as taxas mássicas nesse trocador? Fiz o desenho dele aqui, eu tenho y vezes a taxa mássica M1, chegando aqui, a taxa mássica M7 saindo, taxa mássica M5 chegando e a taxa mássica M6 saindo, certo? Se a gente observar, a taxa mássica M1 é igual a M6, que é igual a M5, que é igual a M4. O 1 menos o y M1 é igual a M3. E o YM1, que é o que eu extraí, é igual ao M7, que é igual ao M8, correto? A taxa mássica M4 também é a somatória da M3 com a M8. Eu estou somando elas duas aqui. Esse é o balanço de massa aqui, as taxas mássicas no nosso ciclo. E o balanço de energia? No trocador, eu vou ter o quê? Que a taxa de energia chegando é igual à taxa de energia saindo. Y vezes a taxa mássica M1, entalpia no ponto 2, isso que está chegando nesse volume de controle, mais taxa mássica M5, entalpia 5. É igual ao que está saindo, taxa mássica M6, entalpia 6, mais taxa mássica M7, entalpia 7. Deixando esses valores dessas taxas mássicas em função da taxa mássica M1 e isolando, eu vou poder cortar as taxas mássicas M1, vou obter o valor de Y em função das entalpias. Calculando aqui, vai ter o valor de 0,300079. 30% aproximadamente é o que eu vou extrair da turbina e o restante segue para a segunda turbina, correto? Está aqui o valor de Y calculado. Vou calcular então agora os calores e trabalhos, na verdade a taxa de calor e a potência. Por quê? Porque eu vou considerar toda a taxa mássica que passa pelos componentes. Na caldeira é a taxa mássica M1, vezes a entalpia de saída menos entrada, e o calor no condensador. Como que eu vou calcular o calor no condensador? Eu tenho a taxa mássica saindo M4 e chegando M8 e M3. Eu deixei a interrogação porque eu vou fazer aqui no próximo slide com calma esse balanço no condensador. Na turbina, a potência, taxa mássica M1, entalpia 2 menos 1, e na segunda turbina, 1 menos Y, taxa mássica M1, entalpia 3 menos 2. E na bomba, taxa mássica M1, que é a total, entalpia 5 menos A4, correto? Como que eu faço esse balanço no condensador? Eu tenho duas possibilidades. Esse condensador está rejeitando calor para o ambiente, certo? O calor rejeitado vai ser a diferença entre a taxa de energia saindo menos as taxas de energia chegando no volume de controle. Logo vai ser taxa mássica M4, entalpia 4, menos taxa mássica M3, entalpia 3, menos taxa mássica M8, entalpia 8. Essas taxas mássicas eu posso deixar em função das taxas mássicas M1. M4 é a própria taxa mássica M1, M3 é 1 menos o Y M1 e o M8 é o YM1, correto? Eu posso cortar, eu vou ter aqui a minha taxa de calor. Quer dizer, se eu cortar, eu vou ter o calor específico. Se eu quiser a taxa total, eu deixo em função da taxa mássica M1. Tá? Vamos deixar assim por enquanto, porque a tabela nossa está calculando a taxa de calor em quilowatts. Teria uma outra forma de fazer esse cálculo? Teria. Se eu considerar que esse 8 e 3, eles vão misturar aqui na entrada e vão sair como 4. Eu posso fazer da seguinte forma, eu estou misturando esse fluido 8 com o fluido 3 e vai sair uma mistura, que é o que vai entrar aqui no condensador. Esse M38, que eu considerei como mistura, é a própria somatória, né, da taxa mássica M8 mais a taxa mássica M3, que é a M1, é a taxa mássica, certo? E a energia, taxa mássica M38, entalpia dessa mistura aqui, 38, vai ser igual a taxa mássica M8, entalpia 8, mais a taxa mássica M3, entalpia 3. Como essas taxas mássicas, essa aqui M38 é a própria taxa mássica M1, M8 é o Y vezes a taxa mássica M1.
e a M3 é 1 menos o Y vezes a taxa máxima M1. Eu posso substituir, deixar em função de taxa máxima M1, e cortando aqui, eu vou ter o valor da entalpia, que seria a entalpia de entrada desse condensador, entalpia de entrada do fluido na entrada do condensador, certo? Esse mesmo balanço aqui com as taxas mássicas e as frações eu posso fazer para a entropia. Y vezes a entropia 8, aqui, ó, eu tenho Y vezes a entropia 8 mais 1 menos o Y, entropia 3. Essa somatória vai ser a entropia do fluido misturado que está entrando no condensador. Essa entropia eu também poderia determinar com base na tabela. Eu tenho a pressão aqui, é a pressão da linha de baixo, 20 kPa, e eu tenho a entalpia, não tenho? Se eu olhar na tabela, para pressão de 20 kPa, a entalpia de líquido e de vapor saturados, esse valor da entalpia do fluido misturado, ele está entre esses dois aqui, logo é uma mistura. Eu posso calcular o título e com o título eu posso calcular a entropia, e observe que é o mesmo valor que eu fiz ali com os balanços, com o balanço aqui de energia, correto? Mesmo valor. São duas possibilidades. Logo, no condensador, como é que vai ficar essa taxa de energia aqui? Taxa máxima M1, entalpia 4, menos 1 menos o Y, taxa máxima M1, entalpia 3, menos Y vezes a taxa máxima M1, entalpia 8. Ou a taxa máxima M1 total, porque quando eu misturo 3 e 8, ele vira a taxa máxima M1, vezes a entalpia da saída 4, menos a entalpia do fluido misturado na entrada, que eu chamei de 3,8, que eu calculei ali anteriormente, correto? Poderia fazer dessa forma ou dessa segunda forma aqui, vai dar o mesmo valor. Só que eu não tenho a taxa máxima M1. Eu vou deixar todas em função dessa taxa máxima M1, dividindo aqui para obter o calor específico e o trabalho específico em função dessa taxa máxima M1, certo? Observe que eu vou ficar só dependente das entalpias e da fração Y. Fazendo a substituição dos valores, eu tenho aqui o calor específico e o trabalho específico, lembrando que a somatória de calor e trabalho específicos, ou totais aqui, tem que ser igual a zero. Nós temos um ciclo, correto? Observando aqui no condensador que o valor foi o mesmo pelos dois métodos de cálculo que eu apresentei. Com o calor e o trabalho, eu posso agora calcular o rendimento. Módulo do trabalho líquido pelo calor da fonte quente, que no caso aqui é a caldeira. Lembrando que eles estão todos em função da taxa máxima M1. Certo? Obtém um rendimento de 35,32% e um back-work ratio, que é a somatória, que é a razão, né, entre o trabalho da bomba e o trabalho das turbinas, de 1,13. Só para efeito de comparação, no regenerativo com trocador aberto, o rendimento foi de 37,25%. Aqui o rendimento caiu um pouco. Caiu porque a gente vai ver daqui a pouquinho, essa temperatura vai afetar um pouco e a gente tem essa irreversibilidade entre o ponto 7 e 8. O back-work ratio ficou praticamente a mesma coisa. O rendimento de Carnot desse ciclo, qual que seria o máximo rendimento desse ciclo aqui? Vai ser com base nas temperaturas médias da fonte quente e da fonte fria. O calor da fonte quente aqui na caldeira, levando em conta a taxa máxima M1 e a variação de entropia da caldeira, S1 menos 6, a taxa máxima é M1 total. Eu tenho a temperatura média da fonte quente de 552,7129 kelvins e a fonte fria no condensador. Bom, a fonte fria é a temperatura de mudança de fase na pressão de 20 kPa. Se eu quiser calcular com base na entropia, eu vou ter a quantidade de calor rejeitado aqui no condensador vezes a variação de entropia. A variação de entropia, eu posso fazer entropia 4 menos a entropia do fluido misturado, que foi a entropia 3,8, obtenho a temperatura média de 333,2614 kelvins, ou a quantidade de calor menos a entropia 4 menos Y, entropia 8, menos 1 menos o Y, entropia 3. Isso aqui também vai nos dar a mesma temperatura média da fonte fria, correto? O que nos dá um rendimento de Carnot de 39,7%. Vamos comparar aqui com o que a gente tinha. No ciclo de Carnot, para essa temperatura de 8 MPa e pressão de baixa de 20. E nos casos em que tem aqui a pressão intermediária de 1 MPa, o rendimento de Carnot foi 41,35%. Do Rankine saturado, a temperatura
de entrada na caldeira caiu para 62 graus Celsius. Isso faz com que, isso aqui é uma fonte de reversibilidade externa, eu preciso aumentar essa temperatura até a temperatura de saturação para fazer o processo de mudança de fase na caldeira. Logo, essa temperatura pequena aqui vai aumentar o grau de irreversibilidade no processo, a temperatura média da fonte quente cai, o rendimento caiu. No regenerativo com trocador aberto, a gente viu que essa temperatura média da fonte quente aumentou, a temperatura de entrada na caldeira também aumentou, no caso aqui do economizador, né, e da caldeira, faz com que o rendimento aumente. E nesse ciclo que nós estamos analisando agora, com o trocador fechado em cascata para trás, o rendimento caiu, porque a temperatura de entrada do economizador e da caldeira caiu. Ela caiu um pouco, o rendimento vai cair. Além disso, a gente tem essa irreversibilidade entre o ponto 7 e o ponto 8. Mas então por que eu vou optar para fazer esse trocador aqui fechado e não um trocador aberto? No trocador aberto, para cada extração que eu faço aqui, para cada trocador, eu preciso de uma bomba adicional. Nesse caso, com o trocador fechado, eu não precisei de uma bomba adicional, tá certo? Então, a bomba é um equipamento que é caro, exige manutenção e, dependendo das pressões que a gente estiver trabalhando, ela vai ser um equipamento que pode nos dar complicações no ciclo. A gente vai tentar fazer um ciclo depois híbrido, em que nas linhas de pressões de alta, quanto mais alta a pressão, a gente vai fazer em cascata para trás, e na região de baixa pressão a gente vai fazer com o trocador aberto, tá certo? A temperatura média da fonte fria, a gente observa aqui que é a temperatura de mudança de fase na pressão de 20 kPa. Tem aqui uma pequena diferença nas casas decimais, isso aqui se deve a erros de truncamento, né? Questão de truncamento das casas decimais. É a temperatura de mudança de fase, tá certo? Na próxima aula, nós vamos analisar o trocador fechado, só que ao invés de eu fazer em cascata para trás, eu vou bombeá-lo para a linha de pressão de alta, tá certo? É isso daí. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários. Os slides vão estar disponíveis no site. E até a próxima aula.